Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Nós vamos falar por alguns minutos em um tema que eu creio que Deus vai falar aos nossos corações nesta noite, neste tema. Aonde você passará a eternidade é o tema da mensagem desta noite. Aonde você passará a eternidade? Eu creio que os irmãos que estão aqui servindo ao Senhor, que estão adorando ao Senhor, que estão vivendo uma vida em santidade, você passará a eternidade no céu, lindo céu. Porque o Senhor Deus, Ele fez o céu para os salvos, para os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Abra sua Bíblia em João capítulo 3 e vamos nos pôr de pé para a leitura do texto. João capítulo 3, do 1 ao 21. O texto fala que Jesus instrui a Nicodemos acerca do novo nascimento. Amém, igreja? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondendo, disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei das coisas terrestres, não crestes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Pai querido, Pai de amor, fala aos nossos corações nesta noite. Usa o teu servo, ó Pai, que ele possa ser iluminado e inspirado pelo teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o texto, ele fala sobre o jovem Nicodemos, né? E Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Nicodemos, irmãos, ele entendeu tudo errado. Já pensou quando você começa a evangelizar uma pessoa e aquela pessoa entende tudo errado? Ele não compreende, ele não entende aquilo que você está
pregando, está ensinando a ele. E foi assim que aconteceu com Nicodemos. Jesus disse: Nicodemos, necessário é vos nascer de novo. E Nicodemos disse: como eu posso nascer de novo, sendo eu velho, já de idade? Eu posso voltar a entrar no ventre de minha mãe, no útero de minha mãe, e nascer novamente? Jesus disse: Nicodemos, necessário é vos nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Jesus estava ensinando, irmãos, o nascimento que todo homem precisa de experimentar. Todo homem precisa de conhecer Jesus, todo homem precisa de ser liberto, de ser transformado, todo homem precisa de tomar uma decisão, em se converter, em aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E o Senhor Jesus estava falando deste nascimento, dessa transformação de vida. Jesus estava falando sobre a salvação com Nicodemos. E o tema da mensagem desta noite, onde você passará a eternidade. Sabemos que a vida humana é uma preparação para a eternidade, sabia? A vida humana é uma preparação para a eternidade. Enquanto vivermos aqui neste mundo, nós estamos nos preparando para a eternidade. Ou nos preparando para a eternidade com Deus, à direita, ou eternidade sem Deus, à esquerda. Sabia, meus irmãos? Enquanto você estiver vivendo aqui neste mundo, você está se preparando para a eternidade. E haverá eternidade com Deus no céu e sem Deus no inferno. Mas o inferno, irmão, Deus não fez para homens. Deus fez o inferno para o diabo e os demônios. Deus fez o céu para ele, a morada de Deus, e para aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus, ele fez o céu para nós. Deus, ele fez o céu para nós. E ele enviou o seu único filho, Jesus, para morrer numa cruz, para nos dar a salvação, para nos resgatar. Nós somos salvos, irmãos, pela maravilhosa graça, a grandiosa graça que é Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu para nos salvar. A Bíblia, irmãos, diz em João 3, versículo 18, que quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Irmãos, é muito sério a vida que você vive aqui na terra. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. É muito séria essa vida que você vive. Você tem uma única vida. Você não tem duas vidas. Vive essa vida para o Senhor, para agradar o Senhor, para exaltar o Senhor. Porque quando você fechar os olhos aqui neste mundo, você vai abrir os olhos no céu. Mas se você viver essa vida também, neste mundo de pecado, desfrutando dos prazeres que a carne oferece, quando você fechar os olhos aqui, você vai abrir na eternidade sem Deus. Você tem que escolher. E existe duas realidades, céu e inferno. E o homem tem que fazer escolha enquanto ele tem vida. Enquanto a vida há salvação. Enquanto a vida o homem precisa de escolher. E eu escolhi Jesus. Você escolheu Jesus. Quão bom seria se toda a humanidade se convertesse, se arrependesse dos seus pecados, e todos os homens do mundo começassem a invocar o nome do Senhor, assim como Nínive. Quando Jonas pregou em Nínive, ele tinha que pregar 3 dias de viagem, ele começou a pregar o primeiro dia, e todos os ninivitas, do maior ao menor, se converteu, arrependeu dos seus pecados, e o nome dos ninivitas que se converteram ao Senhor, os nomes de todos os ninivitas que se arrependeram e se converteram ao Senhor, está escrito no livro da vida, porque eles se arrependeram. Deus iria destruir Nínive, mas eles se arrependeram. Nicodemos, irmãos, precisava de nascer de novo. Talvez aqui nesta noite, neste culto, há muita gente também que precisa de nascer de novo.
Pastor, eu preciso de Jesus. Pastor, ainda eu não sou um cristão. Eu venho à igreja, eu frequento a igreja, mas ainda não sou um cristão. Eu preciso de experimentar este novo nascimento. E nesta noite, Jesus, irmãos, Ele tem para você vida eterna, salvação eterna. Ele tem morada no céu para você. Eu te pergunto nesta noite, eu te pergunto, mais uma vez, onde passarás a eternidade? Onde passarás? Existem duas realidades, o céu e o inferno. O céu é morada de Deus. Deus mora no céu. O inferno foi preparado para o diabo e os demônios, não para homens. E existem duas realidades. Deus preparou o céu para os que entregam as suas vidas a Jesus e crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E o inferno, irmãos, não foi preparado para homens, e nem para nenhum de nós que estamos aqui nesta noite. O inferno, ele foi preparado para o diabo e os demônios. O inferno não foi preparado para homens. O inferno, quando o Senhor Deus ele fez o inferno, ele disse que vai ser jogado a morte, o diabo, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E a morte, ela não vai matar mais ninguém, porque ela vai ser lançada no inferno. O diabo vai ser lançado no inferno. Os demônios no inferno. Mas Deus não fez o inferno para homens. Deus fez o céu. Mas existe o livre-arbítrio. O homem ele tem que escolher salvação, vida eterna, ou o homem escolhe condenação eterna. Livre-arbítrio. Deus deixou para o homem escolher. O homem ele tem que escolher, enquanto ele vive aqui nessa terra, ele tem que fazer uma escolha. Ou ele escolhe Jesus e vive feliz por toda a eternidade no céu, lindo céu. Ou se ele fizer a escolha, a má escolha, viver neste mundo de pecado, praticando os prazeres da carne, ele vai ser lançado num lago de fogo e enxofre, que não foi feito para homens. Não foi feito. Foi feito para o diabo e os demônios. Nesta noite, qual lugar que você deseja viver pós-vida? Qual lugar que você deseja viver pós-vida, pós-terra? Você vai dizer que é o céu. Sim. E qual lugar que você deseja viver? No céu. Quem deseja viver no céu aqui? Levante suas mãos. Quem deseja? Toda a igreja. Amém. Todos estão com a mão levantada, alguns não levantaram, mas você deseja também viver no céu. Deus fez o céu para você, né? Nesta noite, qual o lugar que você deseja viver pós-vida na terra? Você vai dizer que é o céu. Não é esta a sua resposta? Sim, é esta a minha resposta e a resposta de todos. Se é esta a sua resposta, então tome algumas decisões nesta noite. Irmãos, você tem que tomar algumas decisões nesta noite. Eu tomei essas decisões aqui para a minha vida. E você também precisa de tomar algumas decisões. Você precisa de se decidir. Eu quero fazer isto, eu quero Jesus, eu quero salvação, eu quero morar no céu. E nesta noite você precisa de tomar algumas decisões. A primeira decisão que você precisa tomar nesta noite, primeira, é arrepender dos seus pecados. Nesta noite, e confessar os seus pecados ao Senhor. A primeira decisão que o homem precisa de tomar. Arrepender dos seus pecados. E precisa também confessar os seus pecados ao Senhor. O homem ele precisa se arrepender dos seus pecados, irmãos. É o homem entender que ele precisa de mudar de vida. Ele precisa de ser uma nova criatura. Ele precisa
de mudar, de se santificar, de se consagrar, ele precisa de se converter ao Evangelho. Isso é arrependimento. Ele precisa de pensar: eu não posso fazer isso mais, eu não posso pecar mais, eu não posso errar mais, aquilo que eu fazia eu não posso fazer mais, porque eu quero Jesus para a minha vida. Isso é arrepender. E a primeira decisão que você precisa tomar nesta noite é arrepender dos seus pecados nesta noite e confessar os seus pecados ao Senhor. É a primeira decisão que você precisa nesta noite, confessar os seus pecados. Ele é o nosso advogado, Ele está à destra de Deus Pai intercedendo por você. E se você nesta noite se arrepender e confessar os seus pecados ao Senhor Jesus, Ele vai te perdoar, porque hoje Ele é o nosso advogado, e Ele está trabalhando para que você venha se arrepender, e quando você se arrepende, Ele perdoa os seus pecados. Quando você confessa os seus pecados ao Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele perdoa os seus pecados, lança os seus pecados na profundeza do mar, e Ele não se lembra mais dos seus pecados quando você se arrepende e confessa os seus pecados ao Senhor. A segunda decisão que você precisa tomar nesta noite. A primeira é se arrepender e confessar os seus pecados. A segunda, você precisa de crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A decisão, irmãos, que o homem precisa de tomar antes da morte é se converter, é aceitar Jesus. Antes da morte, depois da morte, Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que segue-se o juízo de Deus na eternidade. E essa decisão de crer no Senhor Jesus, o homem precisa de tomar essa decisão aqui na terra, enquanto tem vida, enquanto está respirando, enquanto ele está falando, ele precisa de crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Paulo, pregando em Filipos, ele disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Em também Atos capítulo 8, quando aquele eunuco, ele foi evangelizado pelo diácono Filipe, ele disse que ele queria ser batizado. Ele disse: eis aqui água, o que me impeça que eu seja batizado? Aí o diácono Filipe disse para ele: é necessário que crê em Jesus Cristo. Ele disse: eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. Aí diz o texto que o diácono Filipe mandou parar a carruagem, desceu ambos as águas, e o diácono Filipe batizou o eunuco porque ele creu em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O apóstolo Paulo, irmãos, no caminho de Damasco, ele era um perseguidor da igreja, e ali ele creu em Jesus. Após ele crer no Senhor Jesus, ele deixou de perseguir a igreja e ele passou agora a ser perseguido. O apóstolo Paulo foi batizado, ele foi salvo, ele creu no Senhor Jesus, e ele chegou a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Morrer para mim, viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro, é ganho. O apóstolo Paulo chegou a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Após a sua conversão, ele mudou de vida. Ele agora é um novo homem, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem consagrado, um homem que viveu uma vida em santidade, e um homem que foi comprado por um alto e bom preço. O apóstolo Paulo foi comprado pela morte de Cristo Jesus no Calvário, e ele creu no Senhor. A segunda decisão, irmãos, é crer em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tome a melhor decisão hoje, agora.
Entrega o teu caminho a Jesus, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, versículo 5, toma essa decisão hoje. Não deixa para amanhã a decisão mais importante de sua vida. Aceite Jesus, crer no Senhor Jesus nesta noite, porque Ele morreu numa cruz para te dar vida e vida em abundância. João 10:10 está escrito que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus morreu na cruz para te dar vida eterna, para escrever o seu nome lá no livro da vida. Ele morreu e Ele voltará para buscar a sua igreja. E se o seu nome estiver escrito no livro da vida, quando Ele voltar, Ele vai fazer chamada. E quando Ele fizer chamada, Ele vai te chamar para você entrar no céu. O lugar que é morada de Deus, o lugar que Deus preparou para os salvos. O inferno é o lugar que Deus preparou para o diabo e os demônios, não para homens. Mas um dia o próprio Deus, Ele vai lançar o diabo e a morte no inferno. E o diabo não vai mais tentar ninguém, e a morte não vai mais matar ninguém, porque eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, e eles não vão sair de lá mais, nem o diabo nem a morte. A terceira decisão que você precisa de tomar nesta noite, e a última decisão, primeiro você precisa, a primeira decisão, arrepender dos seus pecados e confessar os seus pecados ao Senhor. A segunda decisão que você precisa tomar é crer em Jesus. A Bíblia diz que aquele que crê será salvo. João 3, versículo 18. Aquele que crê será salvo. E aquele que não crê será condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a terceira decisão desta noite, irmãos, a terceira decisão que você precisa tomar nesta noite, após aceitar Jesus em seu coração, você precisa de ser batizado. A Bíblia diz assim, aquele que crê e for batizado será salvo. Você precisa de crer, em obediência à ordenança do nosso Deus, você precisa também de ser batizado. O batismo, irmãos, o Senhor Jesus disse que aquele que crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado vai ser salvo deste mundo pecador, deste mundo que jaz no maligno. Marcos 16:16 está escrito, aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo, irmãos, há um simbolismo no batismo. Morte e ressurreição. Morrer para o mundo de pecado e viver para Deus, para Jesus. Esse é o simbolismo do batismo. Quando você arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados ao Senhor, e pós confessar, você crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e pós crer, você é batizado. E o batismo, ele tem o seu simbolismo. Morrer para o mundo de pecado e viver para Cristo Jesus. Morte e ressurreição. Aqui dentro da igreja, irmãos, todos nós que estamos aqui, que já aceitamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, todos nós morremos para o mundo de pecado e nascemos de novo para Cristo Jesus. É deste nascimento que o Senhor Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos, necessário é nascer de novo. Você precisa, Nicodemos, morrer para o mundo de pecado, morrer para os vícios, para as paixões, morrer para o pecado, Nicodemos. E você precisa de nascer de novo para Jesus. Nicodemos, você precisa de experimentar este nascimento. Você é príncipe de Israel e não sabe sobre este novo nascimento. Você precisa, Nicodemos, de experimentar Jesus. Você precisa de crer em Jesus, Nicodemos, de crer nele como Senhor e Salvador de sua vida. Irmãos, todos nós, no dia do nosso batismo, eu fui sepultado. Aquele velho homem, aquele homem que pecava, aquele homem que errava, aquele homem que desobedecia a Deus, morreu ali no dia do meu batismo.
E no dia do batismo dos irmãos, quando você batizou, ali, irmãos, você estava morrendo, aquele velho homem, aquele homem que estava cheio de pecado, você estava morrendo, e quando você se levantou, você estava se levantando e dizendo para Jesus: agora eu sou um novo homem, agora na minha vida uma nova história, Deus vai escrever na minha vida uma nova história, uma nova página na minha vida agora. Agora eu sou um homem cheio do Espírito Santo de Deus, agora eu sou um homem cheio de unção, agora eu vivo, agora não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque aquele velho homem morreu. Aleluia, igreja, amém? Amém, irmãos. Aquele velho homem morreu. Aquele homem que vivia em desobediência a Deus, aquele homem que entristecia o Espírito Santo de Deus, morreu, e nasceu um novo homem, uma nova mulher cheia de Deus em sua vida. Nasceu um novo homem que adora a Deus em espírito e verdade. Nasceu uma nova mulher que adora a Deus, que vive uma vida em santidade. E Nicodemos, irmãos, o Senhor Jesus disse para ele: necessário é vos nascer de novo. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito vai entrar no reino dos céus. E o versículo 20 e o versículo 21, quero ler com os irmãos, do 18 ao 21. Quem crer nele não é condenado, quem crê em Jesus. Mas quem não crê, disse o Senhor Jesus para Nicodemos, quem crer nele não é condenado, crê em Jesus. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As obras dos homens, as obras, irmãos, da humanidade que está lá fora, é má. O homem ele só pensa em matar, em roubar, em prostituir. O homem lá fora ele só pensa em fazer mal para o próximo. A obra dele é má, diz o texto. Aqui a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Ele que está falando aqui. As obras do mundo, as obras da carne, os homens do mundo, a obra dele é má. Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, que jaz no maligno. Mundo que jaz no maligno. Um mundo, irmão, sujo. Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, foi destruída com fogo por causa do pecado. O fedor, o mau cheiro do pecado chegou nas narinas de Deus. E o Senhor Deus falou a Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, eu vou tirar o Ló, seu sobrinho, de lá e vou destruir a cidade. Aí Abraão intercedeu pela cidade: Senhor, se lá estiver 50 justos, o Senhor vai destruir. Não, Abraão, por amor 50 justos. Eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas lá Deus sabia, irmãos, que só tinha 4 justos: Ló, a esposa e as 2 filhas. E quando os anjos, o Senhor Deus chegou na casa de Ló, ele pegou, tirou a família de Ló da cidade e ali destruiu os anjos. O Senhor Deus falou: não olha para trás. A mulher de Ló olhou, virou uma estátua de sal. Mas Ló, só as 2 filhas se salvaram, e aquela cidade foi destruída com fogo, porque está escrito aqui: as obras eram más de Sodoma e Gomorra. E as obras deste mundo jaz no maligno, as obras deste mundo é más. Esse mundo vai ser destruído assim como Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo. Este mundo vai ser destruído com fogo após a igreja ser arrebatada, após a igreja sair deste mundo. Após a igreja sair deste mundo, Deus vai julgar as nações, vai julgar todos os grandes e pequenos, e todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e após ele julgar a humanidade, esse mundo vai ser destruído com fogo. Foi destruído uma vez com água, e agora vai ser destruído com fogo. Apenas 2 cidades, cidade de Sodoma e Gomorra, foi destruída com fogo, né? Fogo de Deus, fogo de Deus. Em 1 Reis capítulo 18, Deus mandou fogo lá no Monte Carmelo, e o fogo desceu, e o fogo destruiu aquele altar. Cuidado com o fogo de Deus, igreja.
Deus é amor, mas Deus é justiça e é fogo consumidor. Cuidado. Deus é amor, é justiça e Ele é fogo consumidor. E quando Ele julgar a terra, Ele vai julgar com retidão, com verdade, com justiça. O justo juiz, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, vai julgar as nações. E naquele grandioso dia não vai ter ninguém por inocente. Sabe quem que vai te justificar naquele grandioso dia? A graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus naquele grandioso dia vai te justificar. O Senhor Deus vai olhar para você e Ele vai dizer assim: você, meu servo, está sendo justificado, porque o meu filho morreu por vocês. Vocês estão sendo justificados, porque o meu único filho, meu primogênito, morreu por vocês. É pela graça que vocês não vão ser queimados. É pela graça que vocês não vão ser lançados num lago de fogo e enxofre. Vocês vão para o céu, porque o meu filho morreu por vocês no madeiro. Vai ser, irmão, pela graça. Não é por merecimento. Não é por merecimento. Se fosse merecimento, todos nós, irmãos, seríamos lançados no lago de fogo e enxofre, porque nós não merecemos o céu. Não merecemos o céu. Não é por merecimento, é pela graça. Nós vamos ser salvos porque Deus vai olhar para o seu filho, vai olhar para nós e olhar para o seu filho e vai dizer: estou te salvando porque o meu filho morreu. Estou salvando vocês porque o meu filho morreu. Vocês são salvos pela graça, pela maravilhosa graça, pela grandiosa graça que vocês estão sendo salvos. Aí Ele vai dizer: vinde a mim, bendito meu Pai, possui esperança ao reino dos céus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vai valer a pena, meu irmão, mas ser fiel até a morte. Consagre a sua vida, igreja. Consagre a sua vida. Versículo 20 e 21, quero acabar de ler. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. O mundo só faz o mal. Nós estamos vivendo num mundo que eles estão desobedecendo a Deus. Um mundo que jaz no maligno. A humanidade, irmãos, elas têm prazer no erro, prazer no pecado, prazer em desobedecer a Deus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Eles não vêm para a luz, sabe por quê? Porque eles não querem ser reprovados por Deus. Porque, irmãos, no céu é assim, se ensinam ou não, que passar disso é procedência maligna. No céu, irmãos, Deus ele trata o homem assim: o homem que creu, ele vai ser salvo; o que não creu vai ser condenado. O que rejeitou, o que não creu vai ser condenado. E nós estamos vivendo num mundo, irmãos, a humanidade vai ser reprovada porque eles não creram em Cristo Jesus. E as obras deste mundo são más. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A sua obra, meu irmão, minha irmã, é feita em Deus. Por isso que Deus dos céus, Ele olha lá do alto dos céus para a igreja, e Ele se agrada em ver a igreja adorando. Quando nós fazemos em Deus, não fazemos para agradar homens, para Deus. Se a sua obra é feita em Deus, Deus do alto dos céus, Ele olha, Ele se agrada com tudo aquilo que você tem feito para Ele. Pastor, o que eu tenho feito para Deus? Você tem vivido uma vida em santidade, meu irmão? Uma vida consagrada, uma vida longe do pecado. Você está fazendo para Deus. Para Deus. Eu peço que a igreja que esteja orando, eu quero fazer uma pergunta para você que veio aqui nesta noite. Você deseja passar a eternidade no céu? Quem nesta noite deseja aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Quem deseja passar a eternidade no céu aqui nesta noite?
Talvez você pense assim: pastor, eu já sou religioso, eu já sou religiosa. Mas você precisa de Jesus para entrar no céu. O passaporte para entrar no céu é Jesus. A chave de acesso no céu é o Senhor Jesus. A ponte entre o homem e Deus no céu é Jesus. O mediador e o intercessor entre Deus e o homem é Jesus. Você deseja passar a eternidade no céu? Você deseja? Aceite Jesus nesta noite. Não deixe para amanhã, não. O amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde. Toda a igreja está orando. Há alguém nesta noite que deseja aceitar Jesus? Tomar a decisão mais importante de sua vida? Eu me arrependo nesta noite. Eu confesso meus pecados ao Senhor. O Senhor me perdoa. E eu creio no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. E eu quero também ser batizado, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Há alguém nesta noite?